Olá, ouvintes, tudo bem? Espero que sim. Estou a 1h da manhã gravando isso porque eu não tive. Eu tive tempo no dia, mas eu não. Eu fiquei. Não posterguei, na verdade. Eu pensei que ia dar tempo, mas eu não consegui gravar durante o dia, então vai ser durante a noite mesmo. Então, ouvintes, eu tô fazendo esse vídeo para fazer um aviso para vocês, tá? E também contar um pouco do que eu li e traduzi do primeiro Apocalipse de Tiago, que está em completa tradução. Faltam 3 a 2 páginas, deixa eu confirmar aqui para vocês. 2 páginas, para ser mais exato. 2 páginas é bastante conteúdo, por incrível que pareça. Antes de mais nada, vamos lá, para os avisos. Eu tô... Daqui em diante eu vou tentar postar toda segunda aqui, enquanto no Gnosticado toda sexta. Nenhum mistério, tá? Segundo, eu fiz um grupo de estudo no Telegram. Muito bom, tá? Eu já aprendi muita coisa ali com o Trebon, ou Tebron. Tebron. Manja demais o cara. E espero que venha mais gente assim que saiba de apócrifos, saiba de alquimia, né? Quero trazer o apócrifo não, o fragmento que ele trouxe ali de Poimandres, né? Que é de Zósimo. Zósimo é um alquimista. O alquimista fez aquela descrição ali fragmentária que parece uma descrição tipo de um sonho, sabe? Eu achei muito curioso, que lembra muito aquelas descrições que remetem um papel de subconsciente. É uma coisa que lembra bastante Jung, né? Que Jung pegava aquelas obras do... Nunca li o livro vermelho, né? Mas pelo que eu sei é isso, né? Ele pega os deuses e ele vai descrevendo o papel deles como se fosse uma história só, assim, muito louco. E, enfim, então interessante, sabe? É algo que eu gosto bastante, essa questão, né? E, enfim. E também porque tem muito gnosticismo naquele fragmento de Zósimo. Meu senhor, tem, tem realmente uma narrativa ali que se remete muito à Pistis Sophia, o que é curioso porque esses alquimistas não tinham acesso a esses apócrifos que temos hoje em dia, sabe? O que te faz pensar como se, né? Que loucura, né, cara? Ficar pensando assim, como é que parece que tudo às vezes tá ligado mesmo, né? Sei lá. Fato é que o jeito que ele descreve a figura ali, eu esqueci o nome da figura, tá? Mas como ele descreve ali as figuras que remetem à alma e o corpo e como elas são aprisionadas em Adão, né? É muito parecido com alguns apócrifos de Gênesis, né? Onde Adão tá lá e os poderes invejam, né? As potências invejam a sua granditude, grandiosidade. Então eles vão lá e aprisionam Adão, né? Ou Adão é sem alma e daí, enfim, ah, enviam Eva que tem alma. Tem várias versões, né, ouvintes? Eu não vou trazer aqui todas como exemplo, porque nem é sobre isso, né? Mas é interessante. Então, vamos lá, leiam o que o Tebron escreveu. Bah, muito bom. Eu recomendo. Eu gostei muito, fiquei muito feliz que o grupo de estudo começou com o pé direito. E embora eu sei que eu não posto todo dia lá, na verdade eu dei um sumiço, mas cara, é porque eu tenho vida, né? Então, é, mas postem lá, que é um grupo para assim, para o pessoal aprender, né? Tá lendo alguma coisa, posta lá uma divagação que você tem, pensamentos sobre gnose, sobre Deus, sobre religião, tá? E é isso, certo? E o pessoal vai se ajudando lá para descobrir mais sobre esses temas, alquimia também, né? Enfim, tá. Agora sobre
no tocante do primeiro Apocalipse de Tiago, como é que é? James, sabe ouvintes, que os americanos, a língua inglesa, Tiago é James? É, pois é. É um nome que não tem nada a ver com Tiago, mas é a verdade, é estranho. O que acontece? Esse apócrifo ele foi encontrado, ouvintes, ele foi encontrado como um dentre muitos da tradição valentina, tá? Ele tem um aspecto ali valentino, e isso que me interessou nele, porque eu gosto muito da tradição valentina, de estudar ela. Então, eu leio basicamente. Eu não devia ser tão exclusivista, né, a eles e a esse tema. Devia ler mais coisas, mas é isso que eu leio. Então, e tem um segundo Apocalipse também, tá? Perdão, antes dei uma pausa aqui, porque eu fui pesquisar, que eu esqueci de ver qual era a origem do... que eu quis confirmar, né, a origem do documento. É em Nag Hammadi mesmo, no quinto códice, tá? Então não é no primeiro, o Códice de Jung, que eu acho a origem fantástica, engraçado, né? Foi contrabandeado por instituição de Jung. Uau! Mas enfim. Então, então, quanto à história do documento, não vou falar muito, mas é isso. Eu não tenho ele em mãos, o copta, pelo menos, original, nenhuma tradução avançada, tá? Eu peguei direto ao dignoses.org, disponibiliza gratuitamente. E o que eu fiz, ouvintes? Eu gostei do apócrifo e eu pensei, ora, vou meditar sobre ele. Vou fazer o quê? Vou escrever ele, vou manuscrever ele no meu caderno, sem ouvir música, sem ouvir nada, somente ele, prestando atenção nas letras que estou escrevendo. Pois um copista na época, eu deduzi isso, sabe? Um copista na época devia lembrar melhor desses textos se eu escrevesse, tá? Sem nenhum mistério. E dessa maneira, eu conseguiria também ter melhor interpretação da palavra. Eu pensei isso, eu pesquisei um pouco e vi que alguns em inglês, né, alguns evangélicos faziam o mesmo. Então eu pensei, não há nada de errado, nada demais em fazer tal coisa, né, um tipo de meditação, é algo bom. Então eu o fiz e o traduzi manualmente. Por isso que sim, eu estou contando por páginas, não estou digitando texto. Eu sei que é estranho, mas eu acho importante termos cópias físicas das coisas. De qualquer maneira, estou aqui com meu belíssimo caderno, com a minha tradução, que não é lá muito boa, né, mas é o máximo que eu consigo. E não, ela é decente, ela é decente. E enfim, eu vou trazer à tona o que eu aprendi com a Apócrifo até o momento. Que nem lição terminei de escrever, de traduzir ele, tá? E enfim, peraí que eu vou abrir meu, vou colocar aqui no início pra seguir com vocês. Nossa, mas eu traduzi também bastante coisa. Tá. Primeiramente, ouvintes, o Senhor aparece, tá? A Tiago, o justo. E o Senhor Jesus Cristo, né? Ele aqui nesse apócrifo, ele é dito como o Senhor, né? É dito como o Senhor. Jesus também, ele é referido. E a Rabi também, verdade. Não lembro se tem mais uma coisa. Lendo aqui, eu não tô encontrando nada. Mas basicamente são esses. Isso é importante, talvez, porque vai mostrar um pouco do contexto da época, tá? Foi mais posteriormente que Jesus fora chamado de Senhor. Segundo historiadores, meu. Mas não sei ao certo, sabe? Não devemos levar tudo que esse pessoal fala. Mas é importante sempre tomar tomar consciência, né, dos termos utilizados pelo apócrifo. E então Jesus fala a Tiago, o justo, né, o seu irmão,
que ele verá a compleção, the completion, seria a finalização, né? Seria a consumação de sua missão, né? De sua redenção. Ele vai falar que vai dar o sinal dessas coisas. Não, que ele deu, né? Sinais dessas coisas. E que o Tiago, ele não está sendo chamado de irmão por ser irmão material, né? O que é uma visão docética. Mas eu fico em dúvida, ouvintes. Porque depois eu li que Jesus fica apreendido. E isso é importante no apócrifo, tá? Então os ouvintes vão falar, então nessa visão Jesus é, é só imagem, né? Não é somente Deus. Só que ouvintes, prestem atenção comigo. Jesus sempre fala que ele vai ser vai terminar ali, finalizar a redenção dele, né? E contudo, ele fala que depois, né, ficou angustiado com diante os arcontes, né? E então eu pensei assim, porque ele vai ter duas aparições, essa primeira e a segunda, né? E se essa primeira aparição for uma do Jesus humano e divino, e na segunda seria somente o divino, sabe? Pensei um pouco nisso, considerando os contextos, porque sendo uma obra valentina, fica naquela dúvida, né, quanto à natureza de Jesus. E considerando que já esteve em contato com códices que tinham o apócrifo de Judas, a interpretação docética é provável, sabe? Mas não obrigatório. Eu não sei dizer o certo. É porque eu não terminei de traduzir, mas até o momento, assim, eu fiquei meio em dúvida, eu fiquei com essa interpretação. Porque como Jesus, né, Deus vai ter receio, covardia diante de arcontes, né? Exército de arcontes. Não faria sentido pra mim, né, ouvintes? Enfim, nada. Então, Jesus chega ao irmão dele ali, fala: então, eu não sou ignorante, né, em escolhê-lo. Eu escolho te revelar esses mistérios e sinais, que, né, não só por seu bem, não só por sua causa, mas para a causa da fé dos homens, né? Ele não fala isso no começo do apócrifo, fala depois, mas enfim, ele vai falar por causa disso, tá? Então Jesus revela, né, que nada existiu senão aquele que é, né? E isso é um uso bem interessante, né? Se referir a Deus. Afinal, pelo que eu sei, né, tem um nome em hebraico de Deus que é eu sou, né? Eu tô errado. Quase certeza. O eu sou. Enfim, Deus, né? Quanto o apócrifo ele descreve Deus como inomeável, né? E inefável. E Jesus em si, ele é inomeável também, né? Assim como Deus. Jesus é Deus, né? Enfim. E aqui ele fala, just have given a number of names. E eu traduzi, né, que Jesus deu nomes ao inefável, né? Só que eu fiquei pensando, ouvintes, não sei se a tradução ficou boa, porque pela lógica que não faz muito sentido. Vejam, deixa eu explicar. Jesus fala, né, que ele é inomeável, né, vindo, né, daquele que é. Assim como Jesus deu muitos nomes, né, aquele que é a partir dele. E daí eu fiquei pensando, só que não faz muito sentido isso. Jesus, que é Deus, dá nome a si próprio, certo?
faria mais sentido se lhe foi dado vários nomes, e 2 a partir daquele que é, né? A partir de Deus. Mas não sei ao certo, você tem que dar uma relida melhor. Fato é que ele diz esses fatos sobre os nomes, tá? E que ele é anterior a Tiago, basicamente a tudo, né? Isso aí é um tema básico, assim, na maior parte dos apócrifos, né? Que ele é anterior a Abraão. Não básico, mas é comum, bem comum, né? Ele é o pré-existente, sempre. E... sono. Agora, bateu o sono 20 bar. Enfim. E ele perguntou... E o Tiago perguntou a Deus, né, a Jesus, quanto à feminilidade, o feminino, né? Feminino existiu, mas feminino não foi o primeiro, né? E Jesus já humilha Jesus migtal aqui, ouvintes. Jesus migtal, ele chega assim, o gnosticismo ele é migtal, né? Chega assim, então as fêmeas não vieram antes, eu vim antes. Eu vim antes. Ele já meteu a Red Pill pro migtal de 14 anos. Ele fala que ele veio antes, tá? E que a feminino preparou a si mesmo, né? Poderes e deuses, né? Potestades, enfim, né? Ou seja, um culto a si mesma, né? Mas isso não existiu quando eu vim, né? Ou seja, Jesus veio antes dela e quando ele existiu, ela não existia. Então ele é preexistente, né? Afinal, ele é a imagem daquele que é. Ou seja, o uso da palavra imagem já abre uma grande janela docetista, né, sabe? Daí eu fico inseguro quanto também a constatações de dizer que não é, mas ao mesmo tempo pra mim não faz sentido, sabe? Fico pensando sobre isso. Bom, ele trouxe a imagem de Deus, né? Assim que os seus filhos pudessem compreender, tá? Pudessem compreender o que é alienígena a eles e o que é familiar a eles, né? Ou seja, a palavra imagem, talvez, ela é usada também no Evangelho de Filipe. Tá? Aqui também foi encontrado no Nag Hammadi. E está escrito no Evangelho de Filipe que a verdade se revelou através de imagens e não poderia se revelar de outra forma. Dito isso, podemos entender que talvez se refira ao mesmo evento, certo? Então, cara, que nem eu disse, é uma temática valentina, tá conectando, né, os dois apócrifos, que são considerados valentinos. Interessante, né, porque é uma tradição que tá conectando os dois. O uso da palavra imagem como, vamos dizer, uma fantasia para a verdade, certo? Então, é isso. Então, Jesus fala, eu vou revelar tudo a ti, todos os mistérios, antes que eles possam, né, me prender aqui depois do dia de amanhã, né? Mas minha redenção tá próxima, Tiago, tá próximo, então melhora ouvir minhas palavras. Daí Tiago fala, mas Rabi, você disse que eles vão me prender, então sair de Jerusalém, né? Pois isso sempre buscou dar um copo, uma taça de amargura para as pessoas boas, certo? E ela é uma moradia, um abrigo para uma tropinha de arcontes, né? Então, Tiago manda a letra aí para Jesus, né? Manda a letra falar, então Jesus, que tá cheio de arconte, vambora daqui. E sua redenção vai ser conservada deles, né? Assim você poderá ainda ter mais tempo para entender quem eles são, né? Que tipo de espécie eles são. E ele fala isso, né?
Aí tem um grande corte no meio do texto e a princípio já foi cortado para onde Jesus fala que tá revelando aí que há 12 arcontes abaixo, acima e na hebdomada. Nossa, não pesquisei em português quanto é. O que significa? Como é que é a palavra em inglês, em português? Mas basicamente é a mesma coisa de Ogdoada, só que com o número 7, né? 7 entidades. A Ogdoada hermética tem a Hebdoada arcôntica. Aí sim, ouvinte, agora parei, né? Então, o Tiago disse, tá? Depois de ouvir Jesus revelar sobre a hebdomada e toda essa história. Rabi, há 12 hebdomadas. E hebdomadas são 7 entidades, certo? Que estão em domínio, em reinado, vamos dizer assim, controle. Que são importantes. Isso é, uma palavra utilizada no Egito, tá? Para a religião egípcia e também para o gnosticismo e também para o hermetismo. No hermetismo tem a Ogdoada, tá? A hebdomada é a mesma coisa, só que para 7 entidades importantes. No valentianismo, o 8 é um número importante. No valentianismo, a Ogdoada vai ser um número mais importante que tem, tá? E, enfim, vai ter um número de Aeons, tá? Que eu não vou saber de cor, infelizmente. Mas tem o abismo, tem a mente, pensamento, Cristos, o homem, a igreja, Zoe, que é a vida, né? E eu sei, ouvinte, você ouviu o Zoe e pensa, mas que nome americanizado. Pois é, ouvinte, saiu do grego e parece americanizado. Eu também fico confuso com isso. É uma quando pensa em que é grego assim, fica mais bonito até de usar, né? Zoe, na própria filha, né? Falando em filha, ouvintes, hoje eu fui pra missa. Foi bem legal. O padre falou do pão, falou que é pós-pascual, né? Então foi um pouco diferente da comum, não era o mesmo padre. Veio uns 3. Não sei nada da hierarquia dos padres, pra ser honesto. E, enfim, foi legal, ouvintes. Dando continuidade aqui, tá? Então, Tiago fala: há 12 hebdomadas e não 7 como está nas escrituras? Né? Pergunta ali pra Jesus. Jesus fala: então, quem te passou que era 7 é desinformado. É fake news, é fake net, daí não tem nada a ver. Enfim, e ele tem um conhecimento limitado, né? Então Jesus chama o cara de burro. O cara que passou pro Tiago a sabedoria ali de 12? Quantas hebdomadas? Tá, a 12 e não 7, é realmente. Enfim. E Jesus fala, né? Eu, contudo, vou revelar pra ti o que virá daquele que não tem números, né? Não tem mensura, não tem medida, né? Deus, né? Eu vou revelar um sinal sobre o número deles, ou seja, dos arcontos, né? Seu tamanho, sua quantia, como ou não. Pronto. Assim como, né, o que virá daquele que não tem medidas, devo revelar também, né, um sinal sobre a mensura deles, a mensura dos arcontes, ou seja, né, aonde vai os domínios deles ou não, quem eles são, o perfil deles. Quando você numera, você caracteriza, né, assim como você nomeia também, né. Então, e principalmente a numeração, ela está conectada aí com a tentativa de hierarquizar e organizar as coisas. Então seria, querendo ou não, né,
pelo que eu vejo aqui, uma referência a medir as forças, né? E os serviços e as funções dos arcontes. Tiago diz, né, para Jesus: mas, Rabi, veja então, eu recebi o número deles, ou seja, né, o número do Nokiazão, dos arcontes. Não, bem que hoje em dia quem tem um Nokia não vai ser um arconte, ouvinte. Que um Nokia é muito basic. Tá dito, Nokia é basic. Que o Nokia não apoia o consumismo, vai durar 10 anos pra ti. Não vai funcionar o Subway Money, mas vai funcionar o, tudo o resto. Se um Nokia funcionasse, um WhatsApp, eu usava um Nokia, mas não posso. Infelizmente, ouvintes. E se gravasse som, porque daí eu gravo isso aqui somente por... Complicado, ouvintes. Uau, uau, uau. Saí um pouco do tema, mas voltando aqui, eu recebi o número deles. E então há 72 medidas. E o Senhor disse: essas são as 72 céus, né? Então, ouvintes, eu fiz os cálculos aqui. Só que 70, eu fiquei pensando, se há 12, ó, há 12 hebdomadas, certo? 10 vezes 7, 70. 2 vezes 7, 14. 70 mais 14, 84. Como são 84, né? 84 entidades. E ele fala aqui que há 72 medidas. Será que ele se refere a outra coisa? Não sei. Enfim, né? Porque não bateria a matemática. 72 medidas, né? Os 72 é um número importante aí, né? Em, em algumas religiões, né? 72 aí, selos de Salomão, esse tipo de coisa, né, ouvintes? Enfim. O Senhor disse, a 72, perdão, o Senhor disse, esses são os 72 céus, tá? Que são seus subordinados. Então, são subordinados ali das hebdomadas, eu acho, ou dos arcontes, enfim. Esses são os poderes, as potências de do seu poder, de sua força, né? Eles estão estabelecidos, e esses céus, né, estão estabelecidos pelos arcontes. E ele vai descrevendo aqui, então, a realidade dos arcontes, tá, ouvintes? Do demiurgozinho ali, do mundinho deles. Então, esses são aqueles que estão distribuídos em todo lugar, tá? Existindo abaixo da autoridade de 12 arcontes. O que é comum 12, porque tem toda a questão do zodíaco, número de arquétipos, enfim. Então é algo bem comum essa questão aí dos arcontes, se referir a elementos da realidade que estão governando aí as leis cósmicas, né? Os poderes inferiores, as potências inferiores, trouxeram de si mesmas, tá? Anjos e inumeráveis exércitos. Eu traduzi host como exército porque, cara, não faz sentido anfitrião, não faz sentido qualquer tipo de tradução, tá? Então eu traduzi exército. Aquele que é, contudo, não foi dado. Ainda tem uma lacuna, cheio de lacuna. Eu vou pular essa parte de lacuna porque não vai trazer nada, né, de bom de interpretação. Se você quer dar a eles um número agora, você não vai ser apto, né? Até você se livrar do seu pensamento tolo, pensamento sua cegueira mental, podemos traduzir assim, desses grilhões de carne, né? Dessa
prisão de carne que o engolfa, cerca, né? Ou seja, tu não vai conseguir nomear aí os arcontes, porque os arcontes eles só vai conseguir ver essa prisão se você se livrar de sua própria prisão. Olha só. Vai conseguir fazer o palhaço rir se você... Vai conseguir só fazer o palhaço rir se você for um palhaço. Ah, agora é... Ai, meditei, né, ouvintes? Ai. Enfim. Então... Eu não... acho que eu não vou continuar, ouvintes. Vou deixar pra segunda parte. Não sei se vocês vão gostar de ouvir isso. Enfim. Porque 30 minutos o pessoal não ouve nem 10. Então, vou deixar assim por enquanto. Eu tenho mais traduzido bastante. Mas daí eu passo para vocês. Vocês falem nos comentários se querem mais que eu continuo. Porque eu tenho até o próximo vídeo vai estar tudo traduzido já, né? E, enfim, esse é um pouquinho da história aí do apócrifo, tá? Que nem eu falei, ele vai trazer Jesus com medo dos arcontes, da ira deles, né? E vai falar que os arcontes se armam contra especificamente Jesus, né? E não somente contra Tiago. E vai ter, ouvintes, um trecho que eu quero trazer no futuro, que é o trecho onde a alma é interrogada pelos arcontes, que é bem comum, tá? É bem comum nos apócrifos, onde o arconte vai perguntando, você tem que dar as respostas certas. Acho que tem isso no Evangelho de Tomé, se não estou enganado, mas com certeza tem numa citação do Evangelho de Filipe por Irineu de Lyon ou Epifânio de Salâmia, não lembro qual dos dois. Só que os dois não são muito confiáveis, sabe? Então talvez seja só, sei lá, tiraram de algum lugar. Porque o Evangelho de Filipe, né, que hoje é convencionado como Evangelho de Filipe, na época não tinha esse nome. Porque nós damos artificialmente, porque é o único apóstolo que é chamado por nome no apócrifo. Então não faz sentido nós pensarmos que o que Epifânio ou Irineu consta como Evangelho de Filipe é a mesma coisa para nós, né? Mas óbvio que por algum motivo ninguém pensa nisso. Sei lá, ou eu sou muito burro e eu não tô percebendo algo. Se eu sou muito burro, é bom vocês ouvintes colocarem no comentário para mandar ver e me fazer melhorar como pessoa. Tá, ouvintes? E é isso. Nossa, tem muita coisa que eu gostei, assim, ó. Sobre esquecimento. Ó, ele traz esquecimento, ignorância. Palavras que são comuns no meio do valentianismo, né? O Evangelho da Verdade aí, li essa última semana. Uma delícia. Então, é isso. Nossa, essa semana eu vou ter que ler ainda o Apócrifo de Enoque. Ah, meu Deus. Enfim. Então é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira parte. Não vou fazer muito longo, senão acho que vocês não vão curtir. E, enfim. Vitriol e até mais.